Olá, tudo bem? Hoje eu aqui com vocês, novamente, Cíntia Goldani. Quero falar com vocês hoje sobre um assunto muito sério. Algo que tem aí tomado conta da mídia aí, é uma coisa muito importante. Por quê? Porque hoje tem se aberto os olhos e tem se olhado de uma forma diferente. E eu digo gratidão a isso, por isso também. Por quê? Porque o fato é violência doméstica. Você conhece alguém que sofre? O que é a violência doméstica? Violência doméstica é quando a mulher ela não é somente agredida fisicamente, mas ela é agredida emocionalmente. Ela é agredida dentro do seu âmbito familiar. Ela não pode, de repente, sair. Ela não pode ter contato com seus familiares. Muitas vezes ela é impedida de trabalhar para ter sua independência, porque é muito mais fácil o agressor ele impedir essa mulher de ter a instabilidade financeira para que ela não consiga, sair da situação que ela vive. Porque é muito mais fácil tu dizer para a mulher assim, como muitos casos a gente ouve, do cara dizer, quem te mantém sou eu, tu vai viver do quê? Como é que vai sustentar os filhos? Eu não vou deixar tu sair daqui com os meus filhos se tu não tem como sustentar. Tu vai passar fome na rua? Ou tu vai te prostituir? Então, todas essas coisas, a mulher, ela fica ali sofrendo isso continuamente. E até mesmo aquela que trabalha, que tem a sua independência financeira, muitas vezes ela é violentada no emocional dela. Muitas vezes ela é ridicularizada, ela é chamada de feia, às vezes de gorda, porque na maior parte das vezes a mulher ela se abandona, ela vive um luto contínuo. Eu digo que a violência ela é um luto, porque a mulher ela se anula, ela deixa de existir para quem ela é. Então essa mulher ela não se olha no espelho, ela não tem um brilho no olho. Muitas vezes tu até vai ver ela arrumadinha, bonitinha, mas se tu for parar e conversar com ela, tu vai ver que a alma dela tá triste. Ela tá triste, ela não tem vida, ela não tem mais esperança, ela não tem a perspectiva do que vai ser o dia de amanhã. Porque a única coisa que ela espera é que esse homem, esse agressor, ele se torne uma pessoa que ele promete ser, né? Porque normalmente esse homem que agride, ele não é aquele homem, o ignorante, o machão que a gente vê muitas vezes na novela, entendeu? Que se normalmente as pessoas pensam assim, esse homem que agride é aquele homem tosco. Não, muitas vezes são homens educados, homens gentis, um gentleman. É assim que eles chegam em ti. Eles chegam na mulher como um homem gentil, um homem querido, amável, conquistador, né? Aquele homem que te conquista. E ele conquista esta mulher. E quando ele consegue ver que ele já a conquistou, que ela já está ali na presa dele, né? Aí sim começam a vir as agressões, né? E às vezes as agressões são muito sutis, às vezes tu não pode botar essa roupa, tu não pode usar esse batom. Por que tu vai lá falar com a tua família? Agora tu tem eu aqui, né? Eu sou tua família agora, né? Tu não precisa mais deles, agora tu tem eu. E é bem assim que as coisas vão desenrolando. Ele vai cerceando essa mulher, ele vai cercando ela de uma forma que ele passa a ser o mundo dela. Então, por que eu estou explicando isso? Porque muitas vezes as pessoas não entendem por que aquela mulher ela está ali naquela situação de violência. Porque muitas vezes, ela foi lá, ela apanhou, mas por que ela permitiu que alguém batesse nela? Olha que se me batessem a primeira vez eu já teria saído, eu já teria gritado, dito não pode fazer isso. Beleza, mas isso é quando tu tem uma autoestima, quando tu tem a tua vida própria e quando tu reconhecer os teus direitos como ser humano. Só que a mulher, quando ela tá sofrendo essa violência, ela não consegue ver isso, sabe? É como um vício. Ela está viciada naquela pessoa. Ela tá sofrendo,
tá? Ela tá passando por um processo de autossabotagem. Está passando por um processo de autossabotagem, porque ela não consegue ver aquilo que está diante, muitas vezes, de todas as outras pessoas estão vendo, que o cara, ele agride ela emocionalmente, que ele xinga ela na frente dos outros, que ele humilha ela, ou que ele menospreza ela, né? Tira a autonomia dela até de pensar muitas vezes. Trata ela como uma pessoa inferior. E o que acontece, gente? O que acontece é os fatos que eu vejo continuamente, que eu vivi na vida, vivi na pele também, porque também passei por esse processo da violência. E a mulher, ela pensa que ela pode salvar o homem, ela pensa que ela tem que lutar pela família, e tudo isso que é a mulher, ela é maternal, ela é cuidadora, né? Ela quer proteger a família e muitas vezes ela não vai denunciar porque ela tem medo que os filhos também fiquem tristes, que os filhos não a apoiem. Primeira coisa que essa mulher precisa é de apoio. Você precisa entender a grande necessidade que essa mulher que sofre um abuso, ela tem, é do apoio. Muitas vezes não é nem o apoio financeiro, que, claro, a gente bate sempre nessa tecla que muitas vezes ela não tem a independência financeira para sair dali daquela situação, não tem. Mas o primeiro ponto que ela precisa de ser apoiada emocionalmente. Ela precisa se sentir que tu confia nela. Alguém acreditou em mim e alguém tá me apoiando nesse momento. E é isso tudo que ela precisa. Eu mesmo, quando eu fui conseguir sair da situação de violência, eu precisava sentir o apoio dos meus filhos. Quando eu sentei e conversei com eles, expliquei o que estava acontecendo, que eu não estava mais aguentando, que eu estava vivendo aquele ciclo ali, eles me apoiaram. E eu tinha medo deles não me apoiarem. E isso era o meu grande medo para sair daquela relação, muitas vezes. Não era a situação financeira. Tinha uma situação difícil, tinha uma situação financeira difícil. Mas a minha maior dificuldade ali, dentro daquela relação, era o apoio dos meus filhos. E eu vejo assim, que a grande dificuldade das mulheres, muitas vezes, também é essa. É o apoio dos filhos, é o apoio dos familiares, que muitas vezes o familiar, como o agressor, ele cerca ela e isola ela, até ela conseguir ir lá dentro da família dela e abrir o que está acontecendo, é muito difícil para ela. E às vezes a pessoa da família também vai dizer sim, porque ele é esse conquistador com ela e com as pessoas de fora. E aí as pessoas de fora vão olhar e vão dizer assim, pô, mas esse cara é tão gentil, tão querido, tão educado, eu não acredito que ele faça isso. Entende? Então, tu tem que entender como é que é a situação dentro da casa dessa pessoa que sofre a agressão. E como que tu vai fazer para ajudar essa mulher. Porque essa mulher, ela precisa se sentir apoiada. Ela precisa, sim, do apoio emocional. Muitas vezes ela tá emocionalmente destruída, como no meu caso eu estava. E quando isso acontece, a gente tem esquecimento, a gente tem ataque cardíaco. É terrível, gente. É uma bomba, tu é uma bomba andando, sabe? É terrível. O medo, os sentimentos, né? O que eu falo sempre é como tu tratar os sentimentos das pessoas. É como tu entender, tu ter a empatia de te colocar no lugar do outro e entender qual é o sentimento que ela tá sentindo. O que tá levando ela a permanecer ali? E muitas vezes, até a mulher que vai lá e denuncia, ela, mesmo denunciando e se afastando desse agressor, ela ainda continua, muitas vezes, ainda emocionalmente presa dele. Como assim, Cíntia? Muitas vezes o medo continua ali. Então ela vai lá e ela vai denunciar, mas ela vai ter medo de sair na rua. Ela vai ter medo de reconstruir. Ela vai ficar lá no quartinho
Ela e a família e o filho com medo. Então ela precisa, porque é importante, é uma coisa que eu digo sempre, é importante tu tratar o emocional dela. Que tu leve ela a um grupo de apoio, onde também tem outras mulheres que estão passando por essa situação, ou que passaram por essa situação, e que estão no processo de cura, porque tudo isso é um processo de cura, é como uma pessoa estar com um câncer, e ele não se cura do dia para a noite. Isso é um processo contínuo, é devagar, porque é uma depressão que a pessoa tem todos os dias, e que ela tem que vencer. Ela tem que se encorajar, ela tem que ser forte, porque ela tem que dar apoio para aquela família, ela tem que estar ali, e muitas vezes ela tá desmoronando por dentro. E tu conseguir explicar isso. O meu papel hoje aqui é mostrar para vocês como é que essa mulher, né, ela precisa de apoio. O quanto ela precisa, o quanto é necessário isso. E é um apoio da família, é um apoio da sociedade, dos filhos. Como ela precisa voltar à vida, sabe? É como uma criança dando seus primeiros passos. Ela precisa se sentir segura de novo. Ela precisa saber que se ela correr e der um passo em falso, vai ter alguém ali que vai acolher ela, que vai abraçar ela, que vai segurar ela e não vai deixar ela cair. Então isso é muito importante. É muito importante a gente ressaltar isso. Que é importante a mulher ir lá fazer a denúncia? Porque se enquanto as mulheres não denunciarem e elas continuarem com medo, maior o número de agressores vai ter todos os dias. Porque eles se sentem os donos de tudo e não tem medo de nada. Porque a mulher tem medo de denunciar. Aquela pessoa que é o vizinho que tá ali e diz: eu não vou me meter em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Mas aí tu pode ir ali e fazer uma denúncia anônima e salvar a vida daquela família. Tu pode ir ali e fazer uma denúncia. Tu não precisa botar a tua cara lá, dizer: olha, eu, fulano de tal. Não. Liga e faz uma denúncia. Tem uma pessoa que mora do lado da minha casa, ou a pessoa que mora na rua tal, número tal, o cara tá batendo nela, vai matar ela. Denuncia. Entendeu? E essa mulher precisa, sim, de que essa vizinhança que vai ter a coragem, e que eu agradeço que se tiver essa coragem de ir lá e denunciar, que apoie ela. Também, se ela disser assim, eu preciso que tu vá lá e testemunhe pra mim, porque tu ouviu ele me agredindo, tu ouviu ele gritando comigo, vá lá, tenha coragem. Quantas pessoas, elas se fecharem no mundo delas e olharem somente para os seus umbigos, a coisa não muda, gente. Tudo vira uma utopia. É muito, muito bom a gente ir lá e fazer um vídeo e dizer assim, vai lá e denuncie, faz o xizinho na mão, denuncie. Mas se tu não der coragem para essa mulher, para que ela saia desta vida e que ela possa reconstruir, ela vai morrer. Ela pode não morrer na mão desse homem, mas ela vai morrer pelas emoções dela, pelo sistema imunológico dela. A imunidade dela vai lá embaixo e ela morre. E aí? Por que você acha? Aí o que eu falo, quando eu falo em política pública, falo em política pública por quê? Porque a política, tem que existir políticas públicas para a saúde da família. Para casos onde, se tu sabe que existe caso de violência, exista lá uma assistência social que vá lá e que esteja apoiando, com um grupo de apoio, com um grupo psicológico. Se esse homem é um alcoólatra, que haja um grupo, um CRAS, né, um CAPS, que estejam ali. Para isso que existem, né, esses serviços, que eles estejam ali, presentes dentro dessa família. E que se puder, sim, salvar a família, beleza, isso é tudo o que a mulher quer. Que se salve a família dela. Mas que se não for, que ela entenda que a família, a primeira pessoa é ela e os seus filhos.
Que não adianta ela ficar zelando por alguém que já não está mais incluído, que não se insere mais como família, né? Então, é preciso que esta mulher tenha um apoio, que esta mulher tenha política pública, que essa mulher tenha o apoio da sociedade, que ela tenha o apoio da família. E que se ela precisa, daqui a pouco ela não tem uma renda, que aquela vizinha do lado que sabe fazer um pão, que diga assim, olha vizinha, tu não tem aí uma renda, vou te ensinar a fazer pão, tu faz pãozinho para vender, faz pastel para vender, faz bolinho para vender, bolinho no pote, entendeu? Ou vai fazer uma faxina, mas não fica mais dependente desse cara, não fica mais cativa dele. Reage. É preciso que essa mulher reaja, mas ela só vai conseguir reagir se ela tiver apoio. Entenda isso. E que essa mulher possa ser reincluída na vida dela. E para ela ser reincluída na vida dela, ela precisa de ajuda psicológica. E é preciso que tu, como pessoa, como amigo, como família, mostre a ela essa necessidade. Vá com ela na assistência social, vá com ela no CAPS, vá com ela no CRAS, num posto de saúde. Leve ela para que ela possa buscar ajuda para ela, buscar ajuda para os filhos dela e que ela se salve. Esse é um pedido que eu faço hoje. Não veio nem aqui assim como isso para refletir, mas é um pedido que eu faço para a sociedade, que essa sociedade entenda que chega desse julgamento, chega dessa hipocrisia, sabe? Chega disso. É preciso que as pessoas compreendam que todos precisam dar as mãos, que a sociedade está enferma. E enquanto a gente não conseguir tratar essa enfermidade aí que está crescendo a cada dia, esse câncer que está crescendo a cada dia, não tem como combater a violência, não tem como combater a violência sexual, não tem como combater a violência contra a mulher, não tem como combater a violência do idoso e todas as outras que vêm, porque também tem a violência da mulher contra a mulher. Então, gente, é preciso acordar, é preciso despertar. Beijo no coração.